Boa noite a todos. Quero saudar, a todos aí que estão conosco nessa noite, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e agradecer desde já, a todos vocês que estão conosco. Nós estamos aqui nesse dia, um tempo onde nós paramos para falar com o nosso Deus, o tempo de meditação também na palavra do nosso Deus, e desde já eu também passo aí a vocês, se você quer fazer o seu pedido de oração, você pode compartilhar conosco, nós estaremos também orando por você, lembrando também de você no decorrer da semana, enfim, esteja à vontade para você fazer isso. Eu quero iniciar esse momento convidando você na sua casa, onde você esteja, para a gente louvar o nosso Deus, cantando primeiramente esse cântico que diz: vim para adorar-te, vim para prostrar-te diante do Senhor, entendendo que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, e nós temos então essa oportunidade agora de poder exaltar e bendizer o nosso Deus. Eu convido você aí, mesmo na sua casa, para você então cantar comigo, para você louvar a Deus, para você exaltar a Deus com esse cântico então nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus, dizendo Ele também em oração. Pai, nós estamos aqui nessa noite, e assim como nós cantamos, ó Deus, nós nos curvamos diante de Ti, eterno Deus, que é adorado em toda a terra. Grande é o Senhor, digno de fato de ser
louvado, de ser adorado a Deus. Nós não somos nada sem o Senhor, e nós queremos então te bendizer, ó Deus, pelo favor bendito de ter enviado Cristo Jesus a este mundo, para poder se entregar então na cruz, e agora poder assim nos garantir vida eterna com o Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Nós te bendizemos e nós te louvamos nessa hora, e colocamos desde já cada família, cada pessoa, desde a criança até o mais idoso, que está nos acompanhando nessa hora, que está junto conosco neste momento de culto, de oração. Nós te bendizemos pela vida de cada um, nós te louvamos por tudo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder então cultuar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar alguns versos aqui da carta de 1 Timóteo, onde diz no capítulo 2, verso 1 em diante, 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 em diante, diz: olha, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. No verso 13 ele vai dizer: olha, isso é bom e aceitável diante de nosso Salvador e nosso Senhor, e Salvador. Eu queria então que você pensasse nisso nessa hora, como tem sido realmente a sua vida de oração, de intercessão, principalmente nesses dias que nós estamos passando por um tempo de muita dificuldade, e onde mais do que nunca nós precisamos sim rogar ao Senhor, pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Aqui nós podemos se substituir aos reis pelo nosso presidente, orar pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, orar pela Câmara de Deputados, pelos senadores, também pelo judiciário, orar de forma geral pelos poderes que estão à frente da nossa nação. Eu convido você então para a gente pensar nisso, para você então, juntamente comigo nessa hora, buscar assim ao Senhor, orar assim ao Senhor. Isso nos faz lembrar também de uma passagem parecida com essa, em um contexto de muita dificuldade que o povo de Israel estava passando e sendo levado ali para a Babilônia. E uma das orientações então do profeta Jeremias, quando diz no capítulo 29 que aquelas pessoas elas estariam indo para aquele lugar e ficariam ali por muito tempo, escravizadas por 70 anos. A orientação é que esse povo então entendesse essa vontade de Deus e para que eles também orassem, orassem para com a paz da cidade, porque se houvesse paz nas cidades, eles também desfrutariam dessa paz. E aqui Paulo também está nos lembrando a respeito disso, para que a gente então interceda, para que a gente viva a vida tranquila, mansa, e com toda a piedade e respeito, para que a gente também tenha esse respeito da parte das autoridades, para que a gente também honre essas autoridades, como nos é devido, e que elas também reconheçam isso. Paulo está nos alertando então a fazer e a ter esses momentos de oração. Eu queria convidar você para a gente fazer isso neste momento onde você está. Você fechasse os seus olhos e falasse com Deus em relação àqueles líderes que vieram à sua mente, em relação àquilo que você entende que é necessário suplicar em relação a esse líder, a esses líderes. Faça isso, vamos fazer isso neste momento, vamos clamar ao nosso Deus, vamos então olhar e obedecer a palavra do Senhor nessa hora. Vamos fazer isso. Pai, bendito seja o teu nome. Nós queremos, ó Deus, nessa hora, clamar ao Senhor pelas nossas lideranças, começar com o presidente da República, Jair Bolsonaro,
pedir que o Senhor esteja ali com ele, ó Deus, abençoando a sua vida, dando a ele discernimento, dando a ele sabedoria, dando a ele entendimento, dando a ele temor, ó Deus, do Senhor. Fortalece a sua vida, a sua família, ó Deus, ali a sua função, que ele possa exercer, entendendo que existe um líder maior, que é o Senhor, que governa todas as coisas. Da mesma forma, colocamos também, ó Deus, ali todos os outros poderes, ó Deus, diante de Ti, seja o judiciário também, seja ali a Câmara dos Deputados, tanto federais como estaduais, os nossos senadores. Deus Santo, nós colocamos essas vidas diante do Senhor e clamamos, ó Deus, assim como a Tua Palavra nos ordena, então, a fazê-lo, suplicar, clamar, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas e que elas possam agir e determinar, ó Deus, com temor, cada ação a ser tomada, cada decisão a ser tomada, cada ação a ser realizada, possa ser com temor diante de Ti. Nós queremos suplicar isso, que o Senhor dê a orientação a essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos, nós suplicamos, em nome de Cristo Jesus, colocando também, ó Deus, a vida dos enfermos, daqueles que estão enlutados, colocando, ó Deus, a vida daqueles que estão sofrendo de alguma forma, sejam pelo aspecto da saúde, seja também pelo aspecto econômico, ou alguma pressão mesmo individual que algum esteja vivendo, problemas de depressão, enfim, tantas coisas que nos acometem, ó Deus, neste tempo. Nós queremos assim suplicar a Tua graça, suplicar a Tua direção, ó Deus, confiando na Tua Palavra, para que a gente viva assim dias tranquilos, uma vida tranquila, uma vida de paz, de confiança em Ti, ó Deus, de entender que o Senhor está no controle das coisas. Dá-nos essa graça, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. E eu quero, nessa hora ainda, convidar você para a gente cantar mais um cântico, nesse cântico. Só convido a voz. mais triste coração.
verso 5, né, do texto que a gente leu, realmente conforma com o que a gente acabou de cantar. Ele diz: olha, porquanto, né, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Esse Jesus que, doce nome, né, nome grandioso, nome bondoso, nome que está acima de todo nome, é Ele que nós exaltamos nessa noite, que nós adoramos, crendo sim, né, que Ele é capaz, unicamente Ele é capaz de dar a salvação das coisas dessa vida, das peripécias dessa vida, mas sobretudo, né, a salvação eterna, que nos garante uma vida eterna com Deus, e isso é maravilhoso. Né? Eu queria nessa hora convidar você para abrir a sua Bíblia aí em Efésios, né, capítulo 5, verso 15 até o verso de número 21. Efésios, capítulo 5, do verso 15 até o verso número 21. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nessa hora para esse momento de meditação dessa palavra. Nós queremos então pedir ao Senhor, Deus, nos fala no nosso coração, trabalha, né, na nossa vida, usa de fato, ó Deus, essa palavra nessa noite para as nossas vidas como servos do Senhor, como aqueles, ó Deus, alcançados por Ti. E para aqueles também, ó Deus, que porventura ainda não entregou o coração para Ti, que seja uma oportunidade de refletir também sobre essa palavra, de ser também assim tocado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Queria nessa noite, pensando um pouco, né, a respeito, né, nesse texto, em relação a como viver, né, em dias realmente maus, né, como viver em dias maus. E talvez a primeira pergunta que nós precisamos levantar aqui é como você tem, né, vivido nesses dias, como você tem aproveitado também o seu tempo. Paulo está terminando então essa sessão aqui, onde ele está falando de várias questões práticas, né, quanto ao novo modo de vida, né, que agora essa pessoa alcançada por Deus, que começa basicamente então falando disso no capítulo 4, verso 17, né, ele vai começar então a tratar justamente desses aspectos práticos na vida do cristão, lembrando que a primeira parte do livro de Efésios fala dessa doutrina, né, da graça, fala a respeito da teologia da salvação do homem por meio de Jesus, por meio da graça. Mas a partir então do capítulo 4, semana passada inclusive nós falamos aqui a respeito dessa unidade da igreja. Paulo vai falar agora de como deve viver, né, essas pessoas que foram alcançadas por Deus, que foram alcançadas por essa graça maravilhosa de Deus, e que agora então devem viver de uma nova maneira, né? O verso 17 então do capítulo 4 começa a falar um pouco a respeito disso. Olha, isso, portanto digo e no Senhor testifico que não mais, né, andei como andam, né, os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. E ele vai começar então a dizer, olha,
Antes vocês viviam assim, mas agora vocês não devem viver mais. O capítulo 4, ainda, a partir do verso 25, ele traz algumas exortações, né, em relação a uma vida de santidade, né, onde se deve deixar então uma porção de coisas, deixar a mentira, falar a verdade, né? Irar, mas não pecar. É possível sim, talvez em momentos ficarmos nervosos, enfurecidos, mas não deixar que isso domine a nossa vida, né? Ele vai falar desse aspecto de como devemos também falarmos. Ele diz no verso 29, não saia, né, da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, não entristecer o espírito, longe de vós da amargura, né, no verso aí 31, a ser realmente compassivo, andar de forma a agradar ao Senhor, agradando também uns aos outros. Sendo imitadores de Deus, ele vai iniciar falando no capítulo 5. Andando em amor, como Cristo também andou. E ele reforça agora mais uma vez, né, a partir do verso 3, no capítulo 5, essas ações práticas, onde ele diz, olha, mais a impudice, toda sorte de purezas, cobiças, nem sequer nomeie no meio de vocês, né? Nem conversação torpe, mais uma vez, reforçando o aspecto daquilo que a gente fala, né? De não dizer coisas que não agradam ao Senhor. E ele continua então dizendo tudo isso, e aqui, já no verso de número 15, então, no capítulo 5, Paulo ele vai concluir, né, de certa forma, essa sessão, onde ele traz várias instruções práticas mesmo, e onde ele diz, olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. É sobre essa parte então aqui desse texto, né, do capítulo 5, que eu gostaria de estar pensando com você nessa noite. Aqui nesses versos, Paulo levanta uma questão interessante sobre como devemos aproveitar também, né, o nosso tempo. Verso 16, na versão NVT, nova versão transformadora, ele vai dizer assim no verso 16, olha, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, né? E como eu levantei a pergunta no início, como você tem aproveitado esse tempo, né? Tempo onde nós temos tendo sim a oportunidade talvez de estarmos mais em casa, não por livre espontânea vontade, mas por pressão, né? Mas de alguma forma isso tem nos dado algumas oportunidades diferentes na nossa vida. E aqui então nós podemos aprender e tirar algumas lições para nós. É sobre isso que eu gostaria então, de que a gente pensasse nessa noite, uma vez que estamos sim atravessando dias maus, né? E dias difíceis, momentos, né, apreensivos, momentos de preocupações, de ansiedade. Não sabemos, né, em que pé vai dar todas essas coisas que estamos enfrentando por conta dessa pandemia. Isso gera então uma certa ansiedade muitas vezes nos nossos corações, né? Mas qual a orientação então que Deus tem para nós aqui através do apóstolo Paulo, na sua palavra, né? Para que a gente então viva nesses momentos, né? Para que a gente então possa realmente aproveitar, né, esses dias maus, como foi lido no verso 16. Então podemos tirar aqui algumas ações, né, para nós, algumas lições, né, como viver então em dias maus. E essas ações ou orientações, elas vêm, né, de forma tanto positivas, de ações positivas que nós devemos fazer, mas também de ações negativas, né? Nós devemos rejeitar. Eu separei aqui pelo menos 3, né, dessas orientações, tanto positivas como também negativas, né, das quais nós precisamos desenvolver, mas das quais também outras contrapõem, nós não devemos fazer.
E a primeira delas, a gente vai perceber aí que é ser realmente cuidadosos, né? No verso número 15 vai falar disso. Uma outra ainda positiva, né, que nós devemos praticar é aproveitar as oportunidades, como dito no verso 16, e ainda ser cheio do Espírito Santo. Pelo menos essas três coisas, né, eu separei como ações que deveremos, ou orientações que devemos buscar a praticar e viver nesses dias maus, né? E reações e orientações que nós devemos rejeitar. Primeiro, não viver como insensatos, né? E ainda, não agir de forma impensada, que também tem um pouco de ligação com esse aspecto da insensatez, né? Isso tudo a gente vai ver no verso 15, não viver de forma insensata, na parte B, não agir de forma impensada, no verso 17, e não se embriagar. Paulo está tratando aqui ele levanta então essa questão também, específica, do não se embriagar. Então, pensando nisso, gostaria de estar expondo, né, todas essas orientações aqui, também contrapondo, né, com aquilo que a gente não deve fazer. Primeiramente, aprendemos, né, que devemos ser sim cuidadosos no nosso modo de vida. Né? O verso 15 vai nos mostrar isso. Portanto, né, Paulo está dizendo, olha, vede prudentemente como andais, né? Podemos pensar aqui neste cuidado, né? Neste cuidado realmente de várias formas, como o próprio cuidado do nosso corpo, né? Cuidado com a nossa família, cuidado com a nossa vida espiritual, sobretudo, né? Fugindo do pecado, abandonando o pecado, né? Nos faz lembrar aqui de uma situação onde Davi, não por uma imposição, mas pelo contrário, em um momento de descanso da sua vida, um momento em que muitos vão dizer que ele não deveria, inclusive, estar ali, mas quando Davi, então, agora estabiliza o seu reino e as coisas estão praticamente controladas, né? E agora ele não precisaria mais, talvez, estar à frente ali daquele exército, porque as nações já estão praticamente dominadas, e o seu exército agora é capaz, com seus comandantes ali, de seguir adiante, sem a presença dele. E é nesse momento em que Davi, em casa, né, no palácio, ele se envolve com uma grande cilada, né, própria. Davi, então, ali todos conhecem a história de Davi. Ele, ao ver e ao apreciar e ao se deparar, né, com a mulher se banhando ali, quando ele passeava no terraço ali do seu palácio, ele então é atraído pelaquela situação e ele agora cai em pecado, né? E olhar para as circunstâncias ali de Davi, nós também, queridos, né, num momento como esse, estamos sujeitos, né, muitas das vezes a sós da nossa casa, muitas das vezes temos talvez oportunidades, né? Estamos vivendo aí em um contexto onde tantas coisas podem chamar a nossa atenção. E aqui então nós precisamos, né, fugir do pecado, essa é a orientação, né? Ter esse cuidado com a nossa família, né? Quantas famílias aí não estão, e casais não estão nesse momento, né, por estarem mais próximos, ao invés de estarem aproveitando este momento, estão se degladiando, né? Esposos que estão violentando a esposa, né? Abusando, né, de filhos e de, enfim, tantas coisas acontecendo. E aqui então, em tempos difíceis, né, em momentos como esse, momentos onde nós estamos sendo de alguma forma obrigados, né, a estarem mais em casa, vivendo essa quarentena, é um momento onde nós precisamos então refletir sobre isso, né, sobre esse cuidado. E o verso 15, ele vai justamente nos chamar para essa atenção, né? Vede prudentemente como andais, né? Nós precisamos constantemente reavaliar isso. E o contraste aqui, né? E em contraste com isso, no mesmo verso, vemos que
Não devemos viver como nécios ou insensatos, né? Que são justamente aqueles que vivem de forma desordeira, sem cuidado, indiferentes a Deus e também aos seus princípios. No Provérbios capítulo 1, verso 32, nós vamos ver ali, né, Salomão provavelmente escrevendo esse provérbio, dizendo: olha, os nécios são mortos por seu desvio, né? E aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Não devemos andar, né, como estes. Não devemos, né? Interessante que ali o capítulo 1 de Provérbios está chamando a atenção justamente para esse aspecto da sabedoria, em sermos sábios, né? Em entender que essa sabedoria é temor ao Senhor. Então, aqui Paulo está dizendo, né, para vivermos então prudentemente, e observando como estamos andando, não como estes, né, que distorcem e não acreditam na palavra do Senhor, mas vivermos prudentemente, não como nécios, né? Não, como diz aqui a primeira parte do versículo, os nécios são como mortos por seu próprio desvio, por estarem longe de Deus, por as suas ações são ações totalmente contrárias, né, à vontade de Deus, queridos. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, né, positivamente, é, olha, ser realmente cuidadosos, né? Cuidadosos com a nossa vida, cuidadosos com as pessoas que estão próximas de nós, cuidadosos com aquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer, vivendo prudentemente, fugindo do pecado, né? Não sendo insensato, não sendo nécios, né? Mas sendo sábios. Uma segunda coisa, então, que nós aprendemos aqui é que nós devemos também praticar nesses dias difíceis, é que devemos aproveitar, sobretudo, as oportunidades, né, que Deus nos dá, remindo o tempo, verso 16, justamente vai falar sobre isso, né, significa aproveitar ao máximo, né, as oportunidades que a gente tem. E aqui, mais uma vez, a gente precisa pensar nisso, aproveitar melhor a nossa própria família. Talvez é um tempo, né, que nós devemos, então, ao invés de ficarmos nervosos por estar em casa, deveríamos aproveitar essa oportunidade, né, para cuidar melhor da nossa família, para aproximar, aproveitar melhor também o nosso próprio ganho, o nosso próprio dinheiro em tempos difíceis. É um tempo para a gente refletir sobre isso, né? É um tempo talvez de pensar então agora que nas oportunidades, né, que a gente tem, nós devemos ser cautelosos, ser cuidadosos, para que em momentos como esse a gente tenha como realmente sobreviver e viver dias mais tranquilos, né? Então, precisamos aproveitar as oportunidades com o nosso dinheiro, aproveitar melhor o nosso relacionamento, sobretudo com Deus, né? E precisamos olhar, né, para esses dias difíceis como um momento então de oportunidade talvez que a gente está tendo e não tinha antes, de gastar mais tempo, né, na presença do Senhor, na leitura, né, da palavra do Senhor. E talvez nem sempre isso tenha acontecido. É possível que muitas pessoas pensam que nesse tempo, né, o melhor a se fazer é a distração, né, é o Netflix, é o YouTube, os meios aí que a gente tem para tantas coisas, né? Mas e aonde está o nosso relacionamento com Deus? Claro que essas coisas também são importantes nesse momento, né? Momento de distração, sim, mas a nossa prioridade deve ser em primeiro lugar Deus, né? Aproveitar então esse tempo para desfrutarmos melhor da nossa família, desfrutarmos melhor desse relacionamento com Deus. Sabemos que é um grande desafio, né? Mas é o que a palavra então de Deus está nos orientando a fazer, remindo esse tempo, porque os dias são maus, né? Porque o tempo é um tempo ruim e nós então precisamos aproveitar essa oportunidade para o bem, né? Para fazer aquilo que é bom.
Nos faz lembrar de José ali, quando ele, sendo preso, primeiramente sendo levado escravo ali, trabalhando como escravo, ele aproveitava bem aquela oportunidade, né? Ele fazia o seu melhor, ele se dedicava, temente ao Senhor, né? A ponto das pessoas olharem para ele e falar, olha, puxa vida, né? Eu quero esse camarada servindo aí à frente das minhas coisas, porque ele aproveita, mesmo sendo ali um escravo, mesmo depois sendo um prisioneiro, ele estava à frente ali, né? Cuidando de todos os detalhes dentro daquela prisão, aproveitar as oportunidades nesse tempo mau. Né? E em contraste com isso está o agir, né, de forma impensada. E no verso 17 vai dizer, olha, por essa razão não vos torneis insensatos, mais uma vez, né, mas procurais compreender e sim procurar fazer a vontade de Deus, né? E lembrando ali do texto de Romanos, capítulo 8, verso 28, onde diz, olha, que sabemos que todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, né, segundo o seu propósito. Nos leva então a pensar, né, que em tempos como esse, nós devemos aproveitar as nossas oportunidades e devemos não procurar compreender então essa vontade do Senhor, entendendo que tudo que acontece conosco tem um propósito, coopera para o bem. Isso só vai acontecer se realmente nós entendermos isso, se realmente nós, ao invés de cruzarmos os nossos braços, ao invés de vivermos amargurados e tristes pela situação atual, né, isso vai acontecer. Mas se nós aproveitarmos esse tempo, né, naquilo que está à nossa mão para ser feito, com certeza, irmãos, nós poderemos desfrutar melhor desses dias, né? E por último, né, pensando ainda nesse aspecto de viver nesses dias maus, a terceira coisa que nós devemos praticar nesses dias maus é nos encher realmente do Espírito Santo, né, que está aí na parte B do verso 18, onde diz, mais enchei-vos, né, do Espírito Santo, mais enchei-vos do Espírito. E como podemos, né, fazer isso? Os versos seguintes nos dão então essa direção, né, e se resume basicamente em exercitar uma vida de louvor ao Senhor, de gratidão ao Senhor, né? Vai dizer aí, olha, falando entre vós com salmos, né, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, ou seja, expressa justamente esse aspecto do louvor, da gratidão, né, do envolvimento também com a palavra do Senhor, né, em poder então sempre, né, a olhar então para os salmos ali, tirar lições sim para a nossa vida, desenvolver e falar, mencionar isso, né? É o que a orientação aqui dá essa direção, né? Resume esse aspecto da vida de louvor, de intimidade, né, com essa palavra do Senhor. Verso 20 vai dizer, ó, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, gratos a Ele, né, entendendo que tudo colabora para o bem, gratos a Ele, por entender que Ele está no controle, gratos a Ele porque Ele mudou a nossa vida e não temos motivos, né, para vivermos então tristes, né, vivermos amargurados, vivermos cabisbaixos, mas pelo contrário, devemos sim glorificar ao Senhor em todo o tempo, né? E em contraste com isso, a gente vai perceber no próprio texto aí, na primeira parte, né, do verso 18, não vos embriagueis com vinho, né? E aqui, justamente o texto diz que não devemos nos embriagar com vinho. Esse texto nos fala desse aspecto negativo, né, da bebida. É claro que a palavra do Senhor não proíbe, né, não diz necessariamente que você não pode beber um pouco, né, de vinho, um pouco de algo que contém ali o álcool, mas à medida que você se embriaga, o texto está dizendo
que não é algo que agrada ao Senhor. E não somente esse texto, nós podemos ver outros textos, como de Provérbios, né? Veja comigo lá em Provérbios capítulo 23. Provérbios 23. Provérbios 23, do verso 29 em diante, vai dizer: olha, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam, né, buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa, né, suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basílico. Interessante isso aqui, essa advertência aqui nesse texto, né, a respeito das consequências de fato daqueles que se dão ao vinho de uma forma exagerada, que se deixam se embriagar, que gastam tempo, né, em relação a isso. Nós vamos ver a menção do vinho, sendo ali Paulo mesmo em relação a Timóteo, para que ele tomasse no intuito dele sarar, não no intuito de se embriagar, não no intuito necessariamente de se alegrar, né? Nós podemos perceber isso. O comentarista Hendricks, falando a respeito desse verso, ele vai dizer o seguinte: olha, a embriaguez com o vinho não os leva a nada de positivo, mas sim a depravação. Não nos colocará, né, de posse dos prazeres concretos e duráveis, nem do conhecimento aproveitável, nem de alegria perfeita, né? Então, o que o vinho faz, o que o vinho traz, a alegria momentânea ali, ela não perdura, ela simplesmente traz, pelo contrário, consequências. Nós sabemos muito bem disso, né? Que o embriagar-se traz consequências para a saúde, consequências para os relacionamentos, consequências para a família, né? Então, aqui Paulo está advertindo, né? E talvez num momento como este que estamos vivendo, muitas pessoas, e aqui nós não podemos entender e aplicar também esse embriagar-se em outras distrações, né? Pode ser um meio de distração, sim. A pessoa então acaba se deixando levar e começa então a fazer uso exagerado da bebida, achando que isso vai suprir ali ou trazer alguma forma de alegria. A palavra do Senhor está deixando claro, né, que isso não convém. Mas antes sim, encha do Espírito Santo. Antes sim, tenha prazer em Deus. Antes sim, tenha prazer em fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Essas instruções, queridos, com certeza nos ajudam a viver, né, em dias maus de uma forma melhor, né, servindo assim ao Senhor. E partir para a conclusão. E eu queria concluir, irmãos, relembrando de um momento, né, que foi muito decisivo para o povo de Israel. Isso está registrado tanto no livro ali de Números, né, capítulo 13, verso 25 em diante, como também escrito em Deuteronômio, um resumo, né, dessa mesma passagem ali, escrita por Moisés, agora em Deuteronômio. E essa passagem nos mostra, né, que existem posições e decisões na nossa vida, das quais nós tomamos, que trarão consequências para uma vida toda, né? Moisés estava relembrando isso aqui no capítulo, então, 1 de Deuteronômio. Eu gostaria de ler aqui então a partir do verso 26 e relembrar com os irmãos desse feito, desse acontecimento, né? Que diz respeito justamente ali quando os espias eles vão ali depois de caminhar provavelmente 2 anos, né? Agora já próximos a entrar na terra prometida,
A terra que Deus então havia prometido para aquele povo. Eles enviam alguns espias ali para poderem analisar como seria a estratégia de guerra, conhecer a terra. E ao voltar esses 12 espias, aqui no capítulo 1, verso 26, diz que o relatório deles foi sim favorável em relação à terra, mas ao mesmo tempo eles não creram na promessa do Senhor. Diz aí no verso 26, porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Uma situação de pressão sim para aquele povo, porque eles tinham que entrar ali naquela terra, eles tinham que enfrentar, mas havia a promessa do Deus Todo-Poderoso com eles, de que onde eles entrassem, eles conquistariam. Eles haviam visto tantos sinais e prodígios, milagres acontecendo durante toda a saída do Egito, diante das pragas ali que Deus proporcionou, aquelas 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, o próprio conduzir no deserto, Deus andando com esse povo. E mesmo diante disso, esse povo não acredita. E eles tomam então essa decisão. O texto vai dizer que eles murmuravam dentro das suas tendas. Eles não concordaram. Eles começaram a dizer: olha, o que Deus quer fazer conosco? Nós não vamos subir, vamos voltar, vamos arrumar outro líder para levar a gente de volta para o Egito. E Deus então, diante dessa situação, diz no verso 34, que tendo pois ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais. É certo Caleb, é certo também Josué, os únicos que realmente Deus permitiu entrar na terra daquela geração. Irmãos, nós aprendemos sim com esse texto, que precisamos ter cuidado com aquilo que a gente, com as decisões que tomamos. Podemos trazer consequências que vão ser carregadas pelo resto da nossa vida. E foi isso que aconteceu com esse povo. Hoje de manhã, meditando nesse texto, pensando agora nessa nova trajetória que esse povo tem que traçar por 40 anos, rodeando o deserto, até que todos se vão ali. Então, queridos, aproveitemos melhor o nosso tempo, tenhamos cuidado com as nossas ações. Ações podem trazer consequências terríveis para a nossa vida e marcar para sempre a nossa vida. Mas ao invés de fazer assim, olhe então para as ações positivas que nós aprendemos nessa noite, de podermos então olhar para o texto aqui de Efésios e poder viver assim como ele nos orienta, viver de forma prudente, remindo sim, aproveitando o tempo de uma forma que agrade ao Senhor, não se dando às distrações, há tantas distrações que estão aí, inclusive a bebida, mas enchendo do Espírito Santo, se envolvendo cada vez mais com Deus, praticando aquilo que agrada ao Senhor. É isso que a palavra de Deus nos orienta em relação aos dias maus, Sabemos que enquanto estivermos aqui, vamos enfrentar, estamos vivendo agora essa pandemia, não sabemos o que poderá vir amanhã, nós não estamos em um mundo que nos garante realmente apenas flores, apenas dias bons, agradáveis, não. Enquanto estivermos aqui, vamos lidar com as dificuldades, com as aflições deste mundo, mas andando com o Senhor, servindo ao Senhor, andando prudentemente, nós podemos sim desfrutar de dias melhores. Eu queria concluir novamente com a mesma pergunta: como você tem aproveitado esse tempo? Tem sido grato a Deus por ele e a Deus, ou tem murmurado dentro do seu coração, tem ofendido as pessoas próximas a você, tem desperdiçado seu tempo com entretenimentos pecaminosos, como a bebida, como tantas coisas indecentes na internet, coisas assim?
Se você, querido irmão, entende que você é um servo do Senhor, foi alcançado pelo Senhor, Ele nos chama a viver de modo diferente, aproveitar o nosso tempo, a viver de forma a santificar a nossa vida. Isso que Ele faz, Ele nos orienta na Sua palavra. Eu queria então deixar essa meditação para você nessa noite e dizer que procure então, aproveitar o seu tempo e viver de forma a agradar mais ao Senhor. E eu quero então encerrar cantando um cântico. Esse tempo já está um pouco avançado, mas terminar cantando esse cântico. Perto eu quero estar, junto aos teus pés. Não existe prazer melhor do que esse realmente estar diante de Deus. Agradecer, de uma forma geral, a todas as pessoas que estão conosco, que estiveram conosco nessa noite, e louvar a Deus de fato pela sua vida. Eu quero então estar aqui orando. Temos um pedido aqui da nossa irmã Benedita, que está pedindo aqui pela vida espiritual, sentimental e por uma resposta que tem buscado no Senhor, Nós vamos estar apresentando assim, a vida da dona Benedita diante de Deus, da Benedita, clamando assim ao Senhor por isso. Eu coloco também, se você tem algum pedido aí que não quis compartilhar, mas que está aí com você, vamos orar, coloque isso diante de Deus nessa hora também. Nós vamos estar orando assim, encerrando o nosso momento aqui de culto, Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos então nessa hora te agradecer por tudo. Te agradecer, ó Deus, por saber que o Senhor é aquele que cuida de nós, mesmo em tempos como estamos vivendo. Nós podemos sim, ó Deus, entender que a Tua boa mão, que o Teu cuidado continuam sendo dispensados a nós. Nos ajude a viver, ó Deus, então, de forma a agradar ao Senhor, a fugir de todas as distrações, a fugir daquilo que não agrada a Ti, mas querer realmente viver para o Senhor, Pai. Nos ajuda. Eu quero nessa hora pedir pela vida da irmã Benedita, ela que pede pela vida espiritual, colocar, ó Deus, a vida dela diante do Senhor. Ela também coloca aí o aspecto sentimental,
e está orando ao Senhor aí por uma resposta, está buscando no Senhor, Deus, traga sim, ó Deus, a resposta a ela, ó Deus, que o Senhor esteja assim abençoando, né, a vida da Dona Benedita, né, a sua vida espiritual, uma vida de um relacionamento realmente profundo com o Senhor, e onde ela possa assim estar buscando aquilo que nós aprendemos nessa noite, né, ao se encher do Espírito Santo, que ela possa então desenvolver nessa vida realmente diária, de uma vida de oração, de uma vida, ó Deus, de leitura da Tua Palavra, uma vida de gratidão ao Senhor. Abençoe ela, Pai. Abençoe os demais irmãos também. Nós assim oramos, agradecidos ao Senhor, e queremos sim, ó Deus, viver cada dia mais perto do Senhor. Não importa, né, a circunstância que viemos a passar, mas que estejamos sim querendo sempre estar estar mais perto de Ti, aos Teus pés, aprendendo do Senhor, nos envolvendo com o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, eu rogo por mim, rogo por cada pessoa que está nos assistindo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Né? Quero agradecer mais uma vez, agradecer ao irmão André que está conosco, e dizer que neste domingo a gente espera sim, desde já estar também preparando nosso material aí para os nossos crianças e adolescentes, estaremos já enviando aí para os irmãos, e também teremos aí nossa live, né? O culto à noite, também por meio aqui do Instagram, do Facebook e também do YouTube. Né? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês.